Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos, proteção e amparo sobre nós e nossas famílias. Abençoa este dia, abençoa agora o meditar da Tua Santa Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19, que diz assim: Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você enxerga o ar que respira? Não enxerga. Se não enxerga, então quer dizer que o ar não existe? Claro que existe o ar, mesmo que nós não enxerguemos com os nossos olhos. Assim também em relação à ressurreição dos mortos, segundo o apóstolo Paulo no texto de hoje. O ser humano, ele foi criado por Deus para ser eterno. Deus deu para o ser humano uma alma que é eterna. Por isso a morte é uma aberração na criação, porque ela não deveria existir. A morte só existe porque o ser humano, por livre e espontânea vontade, pecou contra Deus e trouxe a ele e ao mundo a desgraça, o sofrimento, a morte e a condenação eterna no inferno. Isso para toda a raça humana. Como diz Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Deus, movido pelo seu imenso amor pelos seres humanos, resolveu salvar o ser humano do pecado e do inferno, mas para isso os pecados deveriam ser castigados, porque a justiça de Deus exigia que para cada pecado existisse uma punição. Para não nos castigar no inferno, Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo ao mundo, e lá na cruz Jesus levou sobre si mesmo toda a ira e castigo eterno de Deus no lugar de cada ser humano, e foi castigado severamente em nosso lugar, para que o castigo fosse aplicado nele como nosso substituto. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A salvação conquistada por Cristo para toda a humanidade é recebida individualmente por cada ser humano mediante a fé em Cristo como Senhor e Salvador. Paulo já afirmou nos versículos anteriores que Jesus Cristo ressuscitou e haviam muitas testemunhas desse fato. Paulo afirma que a ressurreição é tão central na fé cristã que sem ela, tudo o que Jesus fez na cruz não valeu nada e nós ainda estamos perdidos nos pecados e condenados ao inferno.
Isso porque Jesus Cristo estaria morto, provando que Deus não aceitou o seu sacrifício na cruz e que Jesus era mais um ser humano comum que foi injustiçado e morreu, permanecendo morto. Por isso Paulo afirma que, e se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Por que Paulo está falando sobre a ressurreição? Porque ali em Corinto havia um grupo que negava a ressurreição dos mortos. Eles acreditavam que Jesus ressuscitou, mas diziam que as pessoas morriam e a alma permanecia na eternidade, mas o corpo não iria ressuscitar. Paulo diz então que se não há ressurreição dos mortos, e se Cristo morreu, então ele também não ressuscitou. E tudo o que ele fez não valeu nada. Permanecemos perdidos e condenados ao inferno. Diz assim: porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. É uma incoerência negar a ressurreição dos mortos e acreditar que Cristo ressuscitou. O ensino da ressurreição dos mortos é central na fé cristã. A vida continua após a morte no céu para quem creu e viveu na fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, fazendo a vontade de Deus em sua vida, e no inferno para quem não creu em Cristo e permanece com os seus pecados. A ressurreição de Jesus prova 3 coisas. Primeira, Jesus Cristo de fato era o Filho de Deus, que venceu a morte. Segunda, Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar e o ressuscitou. Terceiro, nós também um dia vamos ressuscitar dos mortos e iremos com Cristo para o novo céu e nova terra, onde não haverá mais sofrimento, dor e morte. Assim, estimado irmão e irmã, tudo na Bíblia é coerente e lógico, tudo é verdadeiro e está se cumprindo. Nós vivemos este mundo mau e injusto. Por vezes vemos pessoas que só fazem o mal e vivem erradamente se darem bem materialmente nesta vida, e outros cristãos consagrados e dedicados a Deus estão cheios de problemas, dificuldades e aflições. Por isso a ressurreição é tão importante para nós, porque mesmo sofrendo nesta vida e morrendo um dia, vamos ressuscitar e iremos para o novo céu e a nova terra. Esta é a maior promessa que temos na Bíblia, a volta de Cristo em glória, ressuscitando todos os mortos, enviando os que não creram nele em corpo e alma para o inferno eterno, e os que creram e viveram uma vida santa, bonita e agradável a Deus como fruto da fé, para o novo céu e nova terra. É a esperança da ressurreição e da vida eterna que nos move a permanecermos firmes em nossa fé, mesmo passando por aflições e um dia até a morte. É a esperança da ressurreição que nos move a enfrentarmos tudo o que precisarmos passar neste mundo com coragem e ânimo, como Jó, personagem no Antigo Testamento, que depois de perder tudo o que tinha, inclusive seus filhos e a sua saúde, ainda afirma com fé, coragem e esperança de que um dia ele ressuscitaria dos mortos e em seu corpo e sua alma ele veria a Cristo. Jó 19, 25 a 27 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo seu amor que se mostrou de forma tão concreta, quando Cristo veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz e morreu.
Também te louvamos porque Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte, está conosco todos os dias, cuidando de nós, nos amparando, protegendo e abençoando. E um dia nós estaremos contigo nos céus. Te louvamos porque esperamos a volta de Cristo em glória para nos ressuscitar dos mortos e nos levar em corpo e alma para um novo céu e nova terra. Até lá, ó Deus, continua cuidando de nós com o teu Espírito Santo, para que não caiamos em pecado, permaneçamos firmes na fé até nosso encontro contigo. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.